E qualquer que não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira, furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis pronto, quanto ouvires o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente, e quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E então não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mandou o aspecto do teu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que o costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército e atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançarem no forno de fogo ardente. Amém. Irmãos, o que aqui a palavra de Deus quer mostrar é que a gente enfrenta uma série de problemas, e por sermos exatamente os preferidos de Deus. Nós sabemos que desde o tempo de Noé deve ter aguentado barbaridades quando ele estava construindo a arca. Ele passou exatamente entre 100 e 120 anos só na construção daquela arca, porque Deus tinha anunciado que haveria o dilúvio. Agora imagine vocês ali no local daquele deserto, e ele construindo uma arca num lugar seco, e a gozação que ele deveria estar aguentando naquela época, né? Todo mundo dizendo, tirando um sarro da cara dele, falando: olha, você é maluco, você é doido, como é que vai construir uma arca num lugar desse? E Deus, ele falando: olha, prepara-te, porque Deus enviará o dilúvio num lugar desse. E assim foi se passando os tempos. Depois veio Daniel passou por várias tribulações, ele foi lançado à cova dos leões. Daniel foi condenado à morte quando não conseguiu, aqueles sábios não conseguiram interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Aí ele chegou e fez o quê? O rei tinha ordenado que matassem todos os sábios e adivinhos daquela redondeza. Daniel foi lá, descreveu o sonho por intermédio de Deus, e foi salvo a sua vida ali naquela hora. Então a gente enfrenta cada tipo de tribulação. Sadraque, Mesaque e Abednego, por não prostrar perante aquela estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha feito, foi condenado à morte. Aquela fornalha foi aquecida 7 vezes mais, tanto que os soldados que foram arremessá-los dentro da fornalha, eles não resistiram àquele calor e eles morreram só com calor. Quanto aos homens do Senhor, foi lançado lá dentro, e eles apareceram lá dentro 4. Um era o anjo do Senhor, e aquela fornalha estava frio, como a temperatura que está aqui agora. Acredito que tem mais frio do que isso, né? Então o que a gente tem que olhar, irmãos, é que a gente enfrenta cada dificuldade a cada dia, que a gente desespera por coisas pequenas,
né? E a gente vai enfrentando cada dificuldade. Chega em casa, às vezes falta até o pão, o alimento. Para muitas famílias que tem aqui na Redondeza, você chega lá que está faltando o alimento, que está sem o dinheiro de pagar uma conta de luz, está sem o dinheiro para pagar uma conta de água. E muitas pessoas se entram em desespero. Hoje a doença da moda, todo mundo sabe que é a depressão. Fulano está com depressão. Pessoas ali suicidando, tentando suicídio. Isso é o que? Isso é desespero. A pessoa que afasta 1 milímetro de Deus. Não precisa se afastar de Deus totalmente. 1 milímetro, a pessoa pode estar correndo um sério problema. Então o que nós devemos ter? Muita paciência, muita fé em Deus. Porque todo momento que você enfrentar qualquer dificuldade, pode ter certeza que você entregando nas mãos dele, ele vai estar olhando para você. Os preferidos de Deus, como Noé e como muitos outros, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, todos eles passaram por tribulações, enfrentaram problemas. Daniel, pelo que conta na Bíblia, ele era um homem rico. Ele foi um que sobressaiu sobre os 120 príncipes que aquele rei determinou ali que tomasse conta daquelas províncias. Ele ficou entre os 3 presidentes e ele sobressaiu a todos. E por causa que ele sobressaiu a todos, aqueles sábios daquela época, com inveja dele, fez aquela armação para que o rei matasse ele. Mas só que ele chegou lá na hora que ele foi lançado na cova dos leões. O anjo do Senhor travou a boca dos leões. Quando o rei Nabucodonosor chegou no outro dia, estavam lá os leões mansinhos lá de junto. Tirou Daniel, arremessou aqueles outros sábios que armaram contra Daniel, e antes que caíram ao chão, eles foram estraçalhados. Assim é que Deus faz contra o inimigo nosso. Não precisa a gente entrar em desespero nem nada, só entregar nas mãos dele e o resto tudo ele fará. Amém, irmãos.